Bom, agora vem a doutora Maria Alice. Doutora Maria Alice trabalha conosco já há vários anos, fazendo procedimentos para toque e depressão. Eu gostaria de chamá-la para discutir conosco aqui as obsessões e o transtorno obsessivo compulsivo. Vamos lá, Maria Alice. Você pode entrar. Tá, joia. Então, a minha parte ficou para falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? O diagnóstico e o tratamento. Então, eu vou um pouquinho na linha do doutor Ricardo, que eu acho que tanto a depressão quanto o toque, eles são duas doenças que ainda são muito pouco compreendidas, né? E como a gente está tendo um bate-papo, e são conceitos que eu acho que são importantes da gente conversar. Então, eu vou abrir um pouquinho falando sobre um caso clínico para ilustrar essa apresentação. Então, esse caso clínico se trata de um menino, né, de um moço de 23 anos, ele é solteiro e tem o terceiro grau incompleto, e tem uma história que se iniciou aos 16 anos de idade, que ele conta que nessa idade ele tinha uns pensamentos persistentes de que ele não ia conseguir terminar de escrever qualquer coisa. E assim, ele escrevia de uma maneira muito lenta, prestando bastante atenção, e conferia todos os trabalhos que ele fazia. Ele trabalhava numa fábrica de calçado, e também fazia notas, bilhetinhos assim, né, para lembrá-lo do que ele deveria fazer depois. Nessa época, isso atrapalhava muito pouco a vida dele, ele tinha uma vida social até que razoável, e foi levando, né? Não tinha procurado nenhum tipo de serviço médico, até que aos 18 anos ele entrou na faculdade de veterinária. E aí, com a entrada na faculdade, vieram mais responsabilidades, né? E mais convivências com pessoas outras. E os sintomas dele pioraram, né? Os pensamentos, então, eles começaram a ficar mais intensos, né, com receio de que ele tinha o risco de esquecer tudo aquilo que ele tinha lido, né, as matérias da faculdade, mas também vieram outros pensamentos de que ele poderia agredir outras pessoas, de que ele poderia ser gay. Ele sabia ser heterossexual, mas era um pensamento que invadia a cabeça dele, com dúvida de ele poder ser gay. Também pensamentos de que ele podia bater o carro, provocar algum tipo de acidente, de dever dinheiro, ou seja, pensamentos super angustiantes, e atos também, atitudes que ele conferia, as coisas que ele escrevia ou as coisas que ele digitava na faculdade, e ele também fazia xingamentos mentais contra as pessoas, eram alunos ou mesmo os professores. O fato é que esse menino teve que acabar largando a faculdade, ele não deu conta de manter, ficou alguns meses, largou a faculdade e manteve o trabalho nessa fábrica. Com 20 anos de idade, ele decidiu procurar um tratamento clínico e foi diagnosticado com toque. Então, assim, os sintomas iniciaram aos 16 anos, aos 20 anos que ele foi procurar tratamento, e teve o diagnóstico. Aí ele começou a fazer um tratamento medicamentoso, e aos 21 anos ele teve melhora dos sintomas da depressão, né? Quando ele teve esse diagnóstico do toque, ele também teve o de depressão, melhoraram os sintomas depressivos, mas o do toque não melhorou. Teve alguma mudança de conteúdo do pensamento dele, que ele começou a ter outros pensamentos religiosos, e muito medo. Medo de ser preso, medo de bater o carro, medo de não saber como dirigir, e medo de não saber o significado das palavras. As compulsões também pioraram, começaram os xingamentos aí também religiosos. Ele começou a checar como é que ele dirigia, antes de mover a marcha do carro, ele falava primeira, segunda, terceira, né? Ficava repetindo várias coisas, ou seja, o quadro clínico dele deu uma boa de uma piorada, né? Em termos de medicação, ele fez vários esquemas medicamentosos, com pouca resposta, né? Diante dessa situação, claramente a vida dele teve um prejuízo importante, né? Ele só passou a conviver com a família, praticamente sem amigo nenhum.
ele foi transferido de função no trabalho, porque ele já não conseguia render da mesma forma, ele não tinha nenhum tipo de namorada, né, nada disso. De antecedente pessoal, ele negava alguma doença na infância, não lembrava de nenhum tipo de sintoma na infância, também negava o uso de substância psicoativa e tinha um antecedente familiar de um pai e um avô com depressão. Bom, vamos falar um pouquinho, então, depois dessa ilustração, desse caso, o que é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo é uma doença crônica, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Uma doença que tem um curso longo, né? E ela é caracterizada, então, por pensamentos obsessivos e ou atos compulsivos. É muito difícil a gente ter só compulsão, né? Esses atos compulsivos. Geralmente, os pensamentos obsessivos, eles são bastante prevalentes juntos com os atos compulsivos, né? De acordo com a OMS, o TOC é uma das condições médicas mais incapacitantes que existem, quase semelhante à esquizofrenia. Só que ela é 2 vezes mais prevalente que a esquizofrenia e que o transtorno afetivo bipolar, com uma prevalência de cerca de 2 a 3% durante a vida. Ou seja, é um número bastante significante, tá? Ela traz uma incapacidade significativa, né? Esses pacientes geralmente têm baixa qualidade de vida e uma perda, né, ocupacional, de relacionamento, uma perda biológica, né? Leva a isolamento, leva a problemas familiares, tanto em termos desse isolamento mesmo, até como utilizando os parentes próximos nas suas próprias compulsões, podendo algumas vezes acontecer violência, agressão contra os familiares, ou seja, tudo complicando, né, a doença. Lembrar que a fenomenologia do transtorno obsessivo compulsivo, ela reside, o que é fenomenologia, né? O que caracteriza a doença, né? O que a gente tem que lembrar? O TOC, ele é uma doença que ele vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Então, se no início da doença, o conteúdo dos pensamentos, ele é com o decorrer do tempo, esse conteúdo ele pode mudar, né? A compulsão pode mudar. Então, se um indivíduo começa a ter compulsão, por exemplo, lavando a mão, ele pode ser que no decorrer do tempo ele passe a verificar alguma coisa, checar alguma coisa, né? Então, isso vai mudando durante a vida. É o que aconteceu no caso desse paciente que a gente importante do TOC é o insight, né? O que é insight? É quando você percebe ou não, né? A natureza irracional do seu sintoma, né? Você reconhece aquilo como uma experiência excessiva ou irracional. Antigamente, era um critério para diagnóstico de os pacientes com TOC necessariamente precisariam ter um insight. Hoje isso mudou. Hoje se sabe que apenas 30% dos pacientes têm um insight bom em relação aos próprios sintomas, tá? E se sabe também que quanto mais pobre é um insight do TOC, pior é o prognóstico, pior é a resposta ao tratamento. Bom, a gente falou, né, de obsessão, a gente usou essa palavra obsessão, a gente usou a palavra compulsão, mas o que é obsessão, né? O que é compulsão? Vamos falar primeiro da obsessão, né? O que são obsessões? Primeiro, né? Obsessão está relacionada a pensamento, né? Então, são pensamentos repetitivos, são imagens que invadem o pensamento, elas são involuntárias, né? O indivíduo, o sujeito, ele não consegue controlar ou consegue muito pouco controlar. Aquilo é indesejável, é excessivo e não tem sentido para ele, né? O pensamento causa ansiedade e causa sofrimento. O conteúdo do pensamento, ele não é um conteúdo agradável, né? Na maioria esmagadora das vezes, esse conteúdo angustia o paciente, né? E tem alguns tipos que são mais comuns, né? O que a gente tem? Por exemplo,
um pensamento que causa medo de contaminação. Então, a pessoa não tem medo de encostar a mão numa mesa, porque acha que ali pode estar contaminado com alguma coisa, né? Com essa, depois a gente vai ter uma aula sobre Covid, né? E nessa época do Covid isso se acentuou muito, né? Aumentou muito a prevalência do toque, e a contaminação mais ainda, porque as pessoas tinham medo, né? Da contaminação pelo vírus, né? Outro tipo de obsessão são as dúvidas, né? Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir terminar? Ou se eu sair na rua, vai acontecer alguma coisa? Se eu esquecer alguma coisa, será que eu consigo lembrar, né? Ou as obsessões agressivas, que eu estou andando na rua, será que eu esbarrei em alguém? Será que eu estou andando de carro? Mas será que eu não passei no sinal vermelho? Mas será que eu não atropelei alguém? É nesse nível, tá? Sexuais, são pensamentos também, isso é muito cruel, porque vem um pensamento, muitas vezes, relacionados a pessoas da família, ou pessoas não conhecidas, ou até crianças, né? Que causam uma angústia muito grande, né? E religiosos também são bastante comuns, né? E as compulsões, né? As compulsões, elas são comportamentos repetitivos e ritualísticos, com que objetivo? É o objetivo de neutralizar aqueles pensamentos que são angustiantes, né? Então, assim, ela tem a intenção de impedir algo, né? Só que, o que acontece? No momento em que ela é feita, a compulsão, no momento em que eu faço um comportamento, eu estou validando a minha obsessão, né? Então, eu tenho uma ideia que me causa uma angústia e eu tenho um ato que vai reduzir a minha angústia. Então, eu pratico aquele ato, eu diminuo a minha angústia. Quando eu faço isso, eu valido aquela ideia. Então, quanto mais eu pratico a minha compulsão, mais eu valido a minha obsessão, tá? E aí, isso vira um ciclo vicioso, muito difícil de ser quebrado, tá? Os tipos mais comuns de compulsão são a lavagem e a limpeza, a checagem, a contagem, a evitação, as compulsões mentais, né, que muitas vezes as pessoas confundem com obsessão, né? A compulsão mental, ela pode ser, por exemplo, uma contagem mental, né? Então, eu estou com algum pensamento obsessivo e para eu neutralizar esse pensamento obsessivo, eu tenho que contar mentalmente até, sei lá, 20. Aí eu tenho que contar mentalmente. Isso é uma compulsão, não é uma obsessão, embora não seja um ato motor, vamos dizer assim, tá? É algo mais... Professora, sobre Oi? a evitação, o que seria essa evitação? E, tipo, sobre a questão da compulsão mental, por exemplo, eu tenho esse hábito de contar cada degrau que eu subo, às vezes para saber o número de degraus que eu tenho. Isso seria considerado um tipo de compulsão mental? Ou só, tipo, sei lá, uma curiosidade minha para saber o número de degraus que eu estou subindo? Marcele, eu não sei só se a gente não vai deixar a pergunta para o final da aula. Não sei se, acho que a gente talvez tenha que deixar essas perguntas para o final. Você não quer fazer, a gente pode deixar assim? Acho que é para ficar um pouquinho mais organizado. Pode É, ser? sim, pode ser, mas a Pode ser? Você se evitação. incomoda? Aham, Ah, tudo bom, daí bem. depois a gente conversa melhor. Pode ser assim? Tá, vamos lá então. Aqui é só uma tabela que eu coloquei, então, como exemplo, tá? Então, eu vou ler só uma linhazinha para exemplificar. Então, por exemplo, aqui, ó, na parte de religião, tá? Então, uma obsessão de uma religiosidade escrupulosa, né? Então, assim, aquela pessoa que sempre fica preocupada em fazer o que é certo e o que é errado, né? Então, a pessoa pode ter uma compulsão religiosa, né? E aí, como seria essa compulsão? Então, ela reza muito, toda hora pede, por exemplo, desculpas a Deus, toda hora tem que confessar, toda hora tem que dizer aquilo que fez, né? Para se livrar desse pensamento obsessivo.
Esse autor, em 2017, ele propôs um mecanismo bastante interessante de como é que é o funcionamento do toque, né? Na verdade, é o seguinte, é como se houvesse uma cognição, né? Uma cognição intrusiva, quer dizer, é um pensamento intrusivo, né, que acontece e que ele é mal interpretado, né? Essa má interpretação, ela vai causar uma ansiedade, tá? E essa ansiedade, ela vai ser minimizada pela compulsão. Uma vez que essa compulsão foi realizada, ela vai causar um alívio, e esse alívio também vai ser mal interpretado. Então, a grande questão aqui é a interpretação, tanto do pensamento cognitivo quanto do alívio que traz a compulsão. E nisso que é a importância da terapia cognitivo-comportamental. Ela vai agir na parte da interpretação mal adaptada, tá? E o que causa o toque, né? Isso, assim, é uma dúvida, ainda isso não está super estabelecido, mas a gente tem bastante indício, né, que o toque é uma doença neurológica, né? A gente tem uma base serotoninérgica, com uma desregulação desse circuito serotoninérgico bastante estabelecido, e a gente sabe que as medicações com efeito na serotonina, elas têm uma melhor resposta, tá? A gente sabe também que crianças, né, geralmente que foram infectadas com estreptococo tipo beta-hemolítico, elas podem desenvolver toque quando elas forem mais velhas, tá? E aí são as síndromes de Panda, isso é um detalhe, tá? É uma coisa bem específica. As imagens de ressonância magnética funcional e outras mostram aí um metabolismo cerebral aumentado nas áreas pré-frontais, frontais, como o doutor Antônio falou, e também na região de gânglios da base do cíngulo. E a gente sabe também que existe fatores genéticos, né? Porque em histórias familiares, com prevalências maiores de casos de toque, cerca de 3 a 5 vezes mais, tá? Além disso, além dos fatores biológicos, existem fatores comportamentais que estão relacionados à exposição de medo e ansiedade na infância, tá? E fatores psicossociais em casos de transtorno de personalidade antigo anancástico, né? Ou transtorno de personalidade mais obsessivo. Aqui, assim, é um esquema da parte neurológica, né? Que a gente estaria falando de um córtex órbito-frontal, tá? Aqui, que estaria relacionado a uma região que estaria mais no sistema límbico, e esses se estimulariam, formando um circuito que a gente atuaria tanto em termos de medicação, quanto em termos da neurocirurgia. Isso daí o doutor Antônio falou um pouquinho, a doutora Alessandra vai entrar com detalhes maiores, mas seria o córtex órbito-frontal, o caudado, o globo pálido e o tálamo, que fazem parte desse circuito básico que está relacionado ao toque, tá? E como que é o diagnóstico, né? O diagnóstico através do DSM-5, ele leva em consideração as compulsões e as obsessões, como a gente falou, mas também ele leva em consideração que esses sintomas, eles têm que causar um sofrimento significativo no paciente e também tem que ter pelo menos 1 hora por dia, tá? Eles têm que acontecer 1 hora por dia. Além disso, eles não podem estar relacionados ao uso de substância, tá? E tampouco eles podem estar relacionados a outras doenças, eles não podem ser, vamos dizer, sintomas de outras doenças. Aí eles entram como sintomas obsessivos compulsivos, não como um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. É um diagnóstico diferencial, tá? Até o DSM-5, o TOC ele fazia parte dos transtornos de ansiedade. Isso foi separado e porque se viu que a resposta era diferente ao tratamento e o toque era mais semelhante a outras patologias, tá? Então, ele faz parte hoje de um espectro obsessivo-compulsivo junto com outras doenças, tá? Que é o transtorno dismórfico corporal, a hipocondria, a anorexia
e outros transtornos de impulso e outras doenças neurológicas que são mais semelhantes. Lembrar que o toque, no toque, desculpa, as comorbidades, elas são as regras. É muito difícil a gente ter um paciente com toque somente, ter só o diagnóstico de toque. Então, se a gente olhar aqui os percentuais, né, 50% a 60% dos pacientes com toque têm depressão. É muita coisa, tá? 40% a 50% com transtorno de personalidade, 30% a 40% com fobia social, 20% a 30% com transtorno afetivo bipolar, 20% a 25% com transtorno de pânico, 15% a 18% com transtorno de ansiedade, 5% a 20% com tique e 1% a 15% com transtorno alimentar. Então, essa é uma regra que a gente tem que ter sempre na cabeça, né? Lembrar das comorbidades do toque, que são muito prevalentes. E para a gente pensar nas comorbidades, a gente tem que, principalmente na depressão, né, a gente tem que muitas vezes fazer também diagnóstico diferencial, tá? O que é diagnóstico diferencial? Muitas vezes os sintomas são semelhantes, mas lembrar que na depressão, a ruminação, né, que é aquele pensamento que fica muitas vezes prevalente na cabeça, ela é egocintônica. O que é egocintônica? Então, o paciente deprimido é um paciente que está pessimista, né, que fica com culpa, lembra muita coisa do passado. Então, tem a ver o humor que ele está com o pensamento que ele tem. No toque, isso não acontece, né? A ruminação, ele não tem a ver com o humor dele, né? Ele é um pouco bizarro, né? Não tem a ver uma coisa com outra, tá? Na depressão, então, tem a ver com esses eventos passados, tem a ver com questões subjetivas, né? No transtorno dismórfico corporal tem a ver com defeito físico, né? E esses pacientes, geralmente, eles têm muita checagem em espelho, né? O paciente acha que, por exemplo, o dedo é muito grande, que a face é muito grande, tem uma alteração de imagem corporal mesmo, tá? Outro diagnóstico diferencial que é importante é o toque e o transtorno de personalidade anancástica obsessiva, né? Então, são aquelas pessoas que são mais quadradinhas, né? É o meu jeito de ser, né? Então, é aquela pessoa que quer tudo do mesmo jeito certinho, que anda sempre arrumado, que quer as coisas daquele jeito, sabe? Aquele metódico. Isso não é um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, né? E o mais importante para diferenciar geralmente, as pessoas que têm essa alteração de personalidade, elas são pessoas com sucesso. Por quê? Porque elas estudam, elas são metódicas, elas têm horário, elas cumprem aquilo que elas propõem, elas têm sucesso. O indivíduo com transtorno obsessivo compulsivo, ele tem muito prejuízo, né? Eles geralmente têm uma grande dificuldade em ter sucesso, eles têm muito prejuízo, tanto social como de trabalho, tá? Na hipocondria, o indivíduo tem um medo de ter uma doença grave, tá? Ele tem um insight pobre, ele faz várias investigações, vai para vários médicos e não tem compulsão, tá? No transtorno de ansiedade generalizada, esse indivíduo, eles têm preocupações excessivas com eventos da vida diária e, como o doutor Ricardo falou, ele é incapaz de relaxar e também não tem compulsão. Estou indo um pouquinho rápido aqui para a gente não complicar o pessoal mais para frente. Bom, uma vez que eu fiz esse diagnóstico do toque, né, como é que eu vou avaliar a gravidade? Bom, a gente tem uma escala, que é uma escala de Box, que é uma escala importante para a gente mensurar isso, tá? É uma escala com 40 pontos, ele se divide 20 e 20, 20 para obsessões e 20 para compulsões. E aí a gente faz uma conta, né? E mensura isso em termos de gravidade, tá? Bom, de 8 a 15, leve, de 16 a 23, moderado, 24 a 31, grave, de 30 a 32 a 40 é severo, tá ok? Então, essa para a gente ter uma ideia de gravidade da doença. E o tratamento, né? Então, lembrar que o toque é uma doença cerebral, tá? E que não reflete uma alteração de caráter. Então, assim como a depressão, e eu acho que todas as doenças mentais, existe um estigma bastante grande, né? Até pelos filmes, até
jocosidade, né, que se põe em relação ao toque, é uma doença muito grave e o tratamento começa pela parte da psicoeducação, tanto do paciente quanto da família. O tratamento, ele é baseado em dois pilares, basicamente na terapia, que é uma terapia cognitivo-comportamental, principalmente naquela que a gente chama de prevenção de resposta, então que a gente expõe o indivíduo ao pensamento obsessivo e procura com que ele não faça o comportamento compulsivo, tá? E o tratamento medicamentoso. Isso pode acontecer sozinho ou pode acontecer combinado, tá? Em termos medicamentosos, as medicações basicamente são as serotoninérgicas e depois vai ser necessário ou não agregar outros tipos de medicações, a depender da resposta e da gravidade da doença, tá? Fora os dois tratamentos base, a gente tem os tratamentos que são não invasivos, que é a radiocirurgia e a estimulação magnética transcraniana, e o invasivo, que é o DBS, que esse daí a doutora Alessandra vai falar depois. Esse artigo aqui, que foi publicado no Lancet, ele faz uma comparação, né, faz uma revisão sistemática em uma meta-análise de vários artigos, né, foram 53 artigos selecionados, né, e faz uma comparação entre o tratamento psicoterápico e o tratamento farmacológico, tá? E o que se viu é que tanto o farmacológico quanto o psicoterápico têm o mesmo resultado, tá? Mas que o ideal seria você combinar para pacientes mais graves, tá bom? No tratamento medicamentoso, os inibidores seletivos de recaptação de serotoninas, eles são igualmente efetivos, tá? A clomipramina é uma medicação antiga, que é um tricíclico, a priori tem vantagem sobre outros tratamentos, isso é um pouco questionável agora, até por conta de efeito colateral, mas lembrar que no tratamento do toque, sempre as medicações elas são usadas em doses mais altas. Aqui é só um exemplo das doses que são usadas, sempre em doses maiores do que os tratamentos para depressão. E a avaliação de resposta, né? A avaliação de resposta, ela é baseada naquela escala que eu falei para vocês antes, né? E uma resposta boa é uma resposta que a gente tem uma diminuição de mais de 35% no iBox. Uma resposta parcial entre 25 e 35 e uma ausência de resposta a menos de 25, tá? Então, o paciente refratário, ele é aquele que ele não vai responder menos de 25%, ao tratamento quando foram feitas 3 ou mais tentativas com inibidores de serotonina, com clomipramina, além de ter sido feita uma potencialização com outras medicações. A terapia cognitivo-comportamental, isso feito por um psiquiatra, tá? Bom, o que se faz quando a gente percebe que esse paciente ele é resistente, tá? Tem um monte de estratégia medicamentosa, e esse não é o objetivo dessa explanação aqui, mas assim, o que a gente pode te dizer, né? Existem várias estratégias medicamentosas, várias combinações que são feitas, mas assim, apesar de tudo isso, 10% desses pacientes, eles vão ser refratários, eles não vão responder, tá? O que se pode fazer com esses 10 pacientes? Hoje, a gente tem uma possibilidade que é uma avaliação psicogenética, tá? Dá para se ter um perfil genético do que o paciente responde, o que o paciente não responde. Facilitou a nossa vida, né? Ainda mais um paciente que tem comorbidade. Isso pode dar um norte, a gente pode ter um perfil genético que pode dar um norte. Mas isso é muito novo ainda, a gente tem muita trilha pela frente.
diante da não resposta, ainda medicamentosa, ainda psicoterápica, o que a gente faz? E aí a gente vai encaminhar para um tratamento, que é um tratamento com radiocirurgia, que é a radiocirurgia por Gamma Knife, que a gente faz, então, aqui é um exemplo de um tratamento que a gente fez em São Paulo, tá? A gente faz uma lesão na região da cápsula interna, tá? Bilateral, é uma lesão com uma dose alta de radiação, e a gente vai fazer com que esse circuito que vem lá do lobo frontal e vai até a região talâmica, esse circuito ele é lesado, tá? Ele é lesado de forma que vai precisar haver toda uma reestruturação e esse desbalanço que está acontecendo em toda essa circuitaria, ela vai ser reestabelecido, tá? Esse tratamento é um tratamento seguro, é um tratamento com uma efetividade significativa de cerca de 60% a 70% dos pacientes melhoram significativamente e que cada vez mais tem espaço no mundo inteiro. No Brasil, a gente ainda esbarra em questões que, infelizmente, está um pouco longe do nosso alcance. Fora a parte da radiocirurgia, a gente tem um DBS, que a doutora Alessandra vai falar, que é a neurocirurgiã, né, que também a gente pega regiões semelhantes ao Gamma Knife, mas aí já é através de uma cirurgia, onde se é dado, então, estímulos elétricos que vão fazer com que esse circuito também seja restabelecido. De qualquer maneira, o que eu gostaria de falar para vocês, esse artigo ele vai comparar tanto a capsulotomia quanto o DBS, tanto esse artigo quanto esse outro artigo aqui. Não tem grandes diferenças em termos de resposta, apenas o tratamento com a capsulotomia, você tem menos chances de ter impulsividade como efeito colateral, são artigos bem novos, e em termos de custo, em termos de manutenção do dia a dia, a capsulotomia, né, com o Gamma Knife é mais tranquila, tá? E a conclusão, né, eu acho que eu já passei do meu tempo, é que, assim, pensando naquele caso clínico que eu mostrei para vocês, é um paciente, então, que teve um custo crônico, né, com pensamento obsessivo, com comportamento compulsivo, pobre resposta a tratamento medicamentoso, refratário, né, e que agora foi encaminhado para fazer um teste farmacogenético. Esse farmacogenético saiu, ele é um paciente que só responde à fluoxetina, a risperidona, que é um antipsicótico, que a gente vai potencializar o efeito do antidepressivo, e vamos ver como é que ele vai responder. Se ele não responder, a nossa conduta é encaminhar para a radiocirurgia ou encaminhar para o DBS. Lembrar, então, que o transtorno obsessivo é uma doença que causa um sofrimento intenso para o paciente, um prejuízo social imenso, pessoal imenso, e é uma doença pouco valorizada e muitas vezes menosprezada, né? É um tratamento que deve ser começado o mais breve possível, né? Geralmente demora 5, 6 anos para iniciar, em que a gente conseguiria, assim, melhorar muito a qualidade de vida do paciente. É isso. Obrigada, mais uma vez, a vocês. E acho que a gente deixa as perguntas para o final, então, né? Certo, vamos deixar as perguntas para o final.